Muito obrigado, meu caro amigo Joca. Eu diria que no dia em que nós estamos ainda em plano de contingência, ter neste espaço tantas pessoas é um sinal de grande responsabilidade, é um sinal de dinamismo, é um sinal também de curiosidade na apresentação do nosso projeto. Por isso peço, em primeiro lugar, a todos aqueles que neste momento ainda difícil, que todos lutamos, ousaram vir cá e que enchem com muita gente este espaço magnífico de Viana do Castelo, onde nós temos por trás de nós o nosso Parque da Cidade, que está pronto há 20 anos e que só foi aberto este fim de semana por questões eleitorais. Queria cumprimentar o meu caro amigo Paulo Mota Pinto, presidente e distinto presidente da mesa do Congresso do PST, em que tenho a honra de fazer parte consigo. Quero cumprimentar o meu caro deputado Adão Silva, presidente do meu grupo parlamentar, de que também tenho a honra de fazer parte comigo, e muito obrigado pela vossa presença. Quero cumprimentar a senhora cara deputada Cecília Meireles, em representação do CDS-PP, uma grande deputada que tenho a honra de acompanhar na Comissão de Finanças, de que faço parte, e que tem feito um trabalho notável em tentar resolver os assuntos mais difíceis que temos no Parlamento. Queria cumprimentar os senhores deputados, os meus queridos amigos Jorge Mendes e Emília Cerqueira, aqui hoje presentes, deputados do Alto Minho. Quero cumprimentar os senhores presidentes de Câmara, os senhores autarcas, os senhores presidentes de Junta, as autoridades e um ex-deputado do Distrito que hoje está cá, ainda há pouco tempo era deputado, o meu querido amigo Carlos Abreu Mourinho. Muito obrigado, sei que fez esforço para estar cá hoje presente, e queria cumprimentar também os senhores dirigentes concedidos, distritais, nacionais, em especial o Olegário Gonçalves, presidente da distrital do PST, do qual também sou presidente da Assembleia Distrital, e o senhor presidente da Comissão Política Distrital do CDS-PP, bem aqui ao lado, o vereador também da Câmara Municipal de Ponte Lima. Os senhores presidentes também da JST, o Zé Lago, distrital, o Armindo da Concedia e o secretário-geral dos TSTs. Caros amigos vienenses, saúdo também de forma efusiva todos os meus conterrâneos das 40 freguesias da cidade de Viana do Castelo que hoje estão aqui presentes. Uma palavra de muito apreço e reconhecimento à minha direção de campanha, liderada pelo Dr. Paulo Val, ao Luís Barreiros, mandatário financeiro, ao Joaquim Vieira da Rocha, mandatário autárquico, à Joana Mourinho, mandatária da Juventude, e à Bárbara Barreiros, mandatária de lista de freguesia. Mas também, porque hoje não pôde estar presente por outros motivos, ao Sr. Dr. Carlos Branco Moraes, último Presidente de Câmara do PST, que não ganhou as eleições em 93, mas é um distinto militante e quadro do PST e que aceitou presidir a Comissão de Honra da candidatura. A minha decisão de candidatura da Câmara Municipal de Viana do Castelo, aprovada por unanimidade em todos os órgãos do meu partido, foi motivada pela razão e pelo coração. Pela razão, pois partilho da convicção de todos os vienenses que, olhando para estes últimos 20 anos, quase 30, de hegemonia socialista, que promoveu vários poderes instalados, a convicção de que pode ser feito muito, mas muito e melhor pelo nosso concelho. Pelo coração, pois, nutro um profundo amor ao território, às suas gentes. Foi a terra que me viu nascer, onde me fiz homem, onde quero permanecer, onde estudei, onde vivi em família com os meus pais e os meus irmãos que estão aqui presentes, onde fiz muitos dos meus melhores amigos, onde tenho família, onde crescem os meus filhos. Por amor às gentes de Viana, quero lançar-vos o desafio de não temerem a mudança. Estarei ao vosso lado como líder presente, próximo e determinado, e que irá conduzir Viana através de um rumo novo e, como disse Winston Churchill, porque havemos de temer o futuro, nós já sobrevivemos ao mais difícil. A resistência à mudança pode ser relacionada com o medo de romper com o status quo, as estruturas, os processos, os papéis e as relações sociais estabelecidas, por mais que não agradam nem satisfaçam. Para pior, já basta assim, diz. Muitas vezes não estamos cientes do poder
quer a nível individual, quer como coletivo, possuímos para mudar a realidade. A história registra muitos dos nossos momentos, fazem-nos acreditar na força da razão e da ação social e coletiva. É preciso ter a dose certa de coragem e atrevimento. Citando Luís Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança. Tomamos sempre novas qualidades. Sou resiliente, imbuído pelo espírito de missão, comprometido com todos os vianenses, tenho uma visão para uma Viana de futuro, moderna, atual, competitiva, mas sem alguma vez esquecer a riqueza das nossas tradições, da nossa identidade. Quero um conselho melhor para todos. Não dá para acreditar num executivo disciplinante que não está atento ao sentimento e às vontades dos vianenses. O caso da gestão das nossas águas pela ADAME é bem um exemplo disso. Viana do Castelo é o berço dos homens aventureiros que se faziam ao mar de redes em punho, de bravos agricultores que abriam sulcos na terra para impregnar de correntes de vida. As suas gentes sempre tiveram nos caminhos de água a fonte de riqueza primordial, riqueza que outros se querem apropriar, deixando-nos órfãos da nossa alma d'água. O património gravado nas pedras da paisagem, nas memórias, fala por si. A água pertence às gentes de Viana. No Parlamento votei, com a autorização do Sr. Líder Parlamentar, a quem muito agradeço, a favor da extinção da ADAME pela municipalização das águas em Viana do Castelo, por se ter tornado todo um processo tanto danoso quanto penoso para a população. Que fique claro, sou a favor, e o nosso projeto também, das resoluções por justa causa dos contratos que estão estabelecidos com a ADAME. Não dá para acreditar na passividade do atual Executivo Camarário perante, por exemplo, outro assunto, como é a manutenção dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Ainda hoje visitei, viram nos diretos, uma empresa que já recuperou 200 navios em poucos anos e já construiu de raiz 20 navios e que no ano passado faturou mais de 100 milhões de euros, que muita falta fez à economia local de Viana do Castelo. A construção naval de Viana do Castelo foi para muitas gerações o seu ganha-pão, em que o desígnio laboral era passado de pais para filhos. Temos, sem dúvida, know-how e uma identidade profundamente marcada pela atividade do setor. Ao longo dos anos, todos sabem quanto me debati pela causa em conjunto com os parlamentares do PST e o governo do PST-CDS. Lançamos o desafio ao investimento privado em Viana do Castelo, que foi imediatamente abraçado. Se, ao contrário, juntássemos só as lágrimas ou depositássemos flores, apenas restariam memórias. Não dá para acreditar como foi gerido o processo oneroso de mais de 20 anos do Prédio Coutinho, um processo mediático, pelas suas piores razões, um processo em que já foram gastos 35 milhões de euros e querem gastar ainda mais outro tanto. Um atentado à dignidade das pessoas, à atual situação económico-financeira do país e um desgoverno total na despesa pública. Não dá para acreditar que a poucos quilómetros de Viana do Castelo existam ainda milhares de pessoas de tantas e tantas freguesias que ainda não estejam ligadas ao saneamento básico ou que não tenham água pública em pleno século XXI. Não dá para acreditar a falta de apoio às famílias, bem como ao comércio tradicional, nas suas dificuldades, agora acrescidas pela atual conjuntura pandémica. Não dá para acreditar a forma como é tratada a sustentabilidade ambiental. Não o podemos usar apenas como chavão, sem ações concretas e abrir parques urbanos, como este aqui atrás, ao fim de 2 décadas de estarem prontos, só e apenas em períodos de eleições eleitorais. Defende uma gestão dos recursos humanos naturais, dos recursos naturais, de forma responsável. Permitir a extração de lítio na Serra Larga, e não falo apenas no maciço granito, mas em toda a sua extensão,
é comprometer de forma definitiva um território com uma riqueza ímpar. Quem gosta, nem sempre vem a Viena. E não vem a Viena porque não dá para acreditar na política da mobilidade à cidade e a Santa Luzia. E na política de estacionamento que falta às pessoas, prejudicando o comércio tradicional, tragicamente, e quem se tem de deslocar ao trabalho no acesso aos serviços ou em lazer. Quem ama nem sempre fica. E não fica pela falta de uma estratégia de fixação e incentivo aos mais jovens. É preciso apostar nas oportunidades, uma aposta na empregabilidade, no empreendedorismo, na articulação de ideias novas para debates com os mais experientes. Foi precisamente isto que fizemos nos últimos 2 meses, ouvindo dos vienenses, provocando o debate, fazendo os webinars em que tivemos a surpresa da vontade dos vienenses que participaram com largas dezenas de milhares de pessoas que assistiram às nossas intervenções. Estamos a construir e precisamos da sua energia, de um novo olhar sobre a realidade em que, para que, aliados à experiência das gerações mais velhas, façamos um mundo melhor para viver. São os jovens que nos ensinam, muitas vezes, a importância de valores fundamentais como a cidadania, a inclusão, a sustentabilidade, a igualdade. Como pai, como cidadão, pergunto-me tantas e muitas vezes, mas que mundo irão dar eles no futuro? São precisas outras formas de agir em prol da vida. Não dá para acreditar na passividade ao longo destes anos em relação, por exemplo, ao Pórtico do Neiva, instalado pelo Partido Socialista, com a conivência desta Câmara Municipal, e nas taxas de portagem na A28. A partir do próximo dia 1 de julho, os utilizadores desta estrada A28 irão pagar menos 50% das portagens. Esta decisão implementada após proposta apresentada por nós, sociais-democratas, e com vontade do meu líder parlamentar, na Assembleia da República, para dinamizar a economia, para aproximar populações, para criar desenvolvimento local. Mas o PS votou lamentavelmente contra e vem agora ao Governo pedir louros após ter ameaçado com o Tribunal Constitucional. Não dá para acreditar na intenção de expansão colossal das áreas de exploração de caulinos no Vale do Neiva, que apenas foi travado no Parlamento quando solicitamos audições e confrontamos o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo perante um estudo sobre o impacto ambiental e que o obrigava a alterar o PDM e levar o assunto à Assembleia Municipal. Aí já teve medo. Foi notória a discrepância de opiniões entre autarcas de freguesia, entre o movimento de cidadãos e o atual Presidente de Câmara. O Executivo Municipal de Viana deu parecer favorável à revelia dos partidos, à revelia dos Presidentes de Junta, à revelia do Conselho limítrofe, como é Barcelos, e deu parecer favorável a um crime ambiental desta natureza. Denunciamos a empresa interessada na exploração de caulinos, que só ficou e comprou este negócio em Viana para manter uma empresa secular que encerrou há vários anos, já pelas mãos desta empresa, a nossa fábrica de louça de Viana, sem dar qualquer tipo de contrapartidas à região. A Mar Viana está disponível para ouvir os vienenses e responder com soluções efetivas aos seus problemas. A vida pública obriga a transparência financeira e sei que os munícipes de Viana não se deixarão enganar nestas eleições. Houve momentos em que a minha total sinceridade não beneficiou, mas eu sou assim e nunca deixarei de ser fiel aos meus valores, aos meus princípios. Consigo entender os que deixaram de acreditar nos políticos porque não votam. Porque há bons e maus exemplos em tudo, mas os bons superam e muito os maus que muitos conhecem. Vamos, aqui em Viana, acabar com os poderes instalados. Temos que